Esse episódio é muito especial, porque a gente está juntando aqui, pela primeira vez, acredito, né, na câmera, 3 dos co-founders do Submarino. O Submarino foi a primeira empresa de tecnologia brasileira a abrir capital na Bolsa, então abriu o setor precedente, né, para várias empresas de tecnologia que hoje estão fazendo IPO no Brasil e fora. Então, para conversar hoje com a gente, eu tenho aqui o Antônio Boncristiano, que é presidente da GP Investimentos, o Flávio Jansen, que é board member da Local Web, e o Martin Escobari, que é co-presidente da DA. E para me ajudar aqui nessas perguntas, eu trouxe também um empreendedor digital, especialista em investimentos e analista de investimento, Thiago Reis, fundador da Suno Research. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por se juntar aqui com a gente. Vamos começar aqui a nossa conversa, pedindo para cada um se apresentar rapidamente, começando aqui, vamos seguir pela ordem alfabética, né? Então, o Antônio, depois o Flávio, o Martim e o Thiago, para contar um pouquinho, rapidamente, por onde vocês passaram e o que vocês fazem hoje, e depois a gente começa contando aqui por dentro da cozinha de como foi criar o Submarino. Antônio? Opa, bom dia, Carlos. Então, eu sou o Antônio Boncristiano, como o Carlos falou, eu sou o presidente da GP Investimentos. Na época que o Submarino foi fundado, eu já trabalhava na GP Investimentos, eu era sócio da GP, e eu saí da GP junto com o Martim, que era meu companheiro, meu colega, e nós dois montamos a equipe e trouxemos várias pessoas, entre elas o Flávio, para criar essa empresa que foi o Submarino no Brasil, né? Eu fiquei no Submarino como CEO por 3 anos, depois como chairman até 2006, logo depois do IPO, e aí, depois disso eu continuei na minha atividade da GP Investimentos, aonde estou até hoje. Eu sou Flávio Jansen, né? O pessoal me conhece como Jansen. Minha carreira comecei como engenheiro eletrônico, então sempre ligado à tecnologia, do lado, vamos botar, mais da cozinha, né? De fazer e ter que resolver problemas técnicos. Eu fui um dos cofundadores do Submarino, como diretor de tecnologia. Participei, né, de toda a construção, né, do site, do back-office, de tudo que teve que ser feito para que o comércio eletrônico pudesse acontecer, né, no Brasil. Depois do Submarino, eu saí, me tornei investidor anjo, a atividade que eu faço até hoje. Passei uma temporada na Local Web como CEO, fiz a transição, né, dos fundadores da família para uma gestão totalmente executiva. E hoje participo de conselhos de empresa. A Local Web é uma das empresas que eu sou conselheiro e continuando atuando como investidor anjo. Bom, eu sou o Martim, eu trabalhava para Antônio na GP. Nossa missão era achar empresas de internet para investir. A gente não achou nenhuma e falou, vamos embora, vamos montar a nossa. E aí começou a aventura. No Submarino eu fui novos negócios, fui internacional. Aí quando acabou o internacional, porque tive que fechar o internacional, voltei para o Submarino e fiquei cuidando do OfficeNet um tempo. E aí abandonei o Submarino até que o Jansen e o Antônio me chamaram de novo para ser CFO do Submarino. E a gente fez o IPO e depois a fusão com Americanas. De lá para cá, sou investidor, mais recentemente na General Atlantic. Bom, meu nome é Thiago Reis, sou fundador da Suno Research, uma empresa focada em investimentos, né? A gente tem hoje algumas áreas de destaque, né? O modelo de research é importante para a nossa empresa, aquele modelo de assinatura em troca de análise para os nossos clientes. Mais recentemente criamos uma Wealth, uma Asset que vem crescendo. Como surgiu a ideia de criar o Submarino? Ok, ótima pergunta, Thiago. A ideia, na verdade, foi simples. Foi uma cópia daquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? No Brasil, a gente sempre tem essa vantagem de poder olhar para fora, principalmente para os Estados Unidos, e ver ideias que dão certo aqui, ideias que não dão certo aqui, e usar isso como inspiração para fazer investimentos novos ou empreendimentos novos no Brasil. E o caso do Submarino foi idêntico, né? A gente estava acompanhando de longe o sucesso da Amazon. A Amazon tinha feito o IPO aqui nos Estados Unidos em 97 e em 98 o Natal da Amazon nos Estados Unidos foi um sucesso fantástico. E aí, olhando para aquilo, a gente falou, poxa, as razões pelas quais a Amazon
está indo tão bem nos Estados Unidos, são todas relevantes para o Brasil. País grande, dificuldade do cliente de achar produtos, e no Brasil isso também tudo era verdade, né? E no Brasil ainda tinha o problema adicional do custo de capital alto e o custo de você manter um estoque sortido, um sortimento amplo, etc., muito alto. Então, você ter uma empresa de venda à distância, que no fundo é o comércio eletrônico, né? O cliente poder comprar via internet e receber em casa, para nós fazia muito sentido. E foi daí que surgiu a motivação da gente fazer algo nesse setor, né? E aí, olhando para o mercado, a gente chegou a uma conclusão que o mais fácil, como o próprio Martim mencionou, era a gente começar algo do zero, ao invés de investir em alguma empresa. Na verdade, não tinha nenhuma empresa já escalada que a gente pudesse comprar ou investir. Então, falamos, não, vamos começar do zero a nossa própria empresa, e começamos aí em 99, montamos uma equipe, eu e o Martim, montamos uma equipe via conhecidos inicial, e aí nós começamos todo o processo. Eu me lembro um fim de semana na praia que a gente juntou o Jansen, o Balona, o Tim O'Brien, para pensar o modelo de negócio. E tinha a escola de Amazon e tinha a escola de eBay. Eu estava na escola de eBay, que achava que era asset light, marketplace. E o Antônio, que tinha passado a época de varejista, falou, não, cara, a gente tem uma vantagem que a gente entende de logística, complexidade, o Brasil é complexo, então a gente vai conseguir ganhar dos caras que não entendem de logística, e a gente vai conseguir captar e construir barreira de entrada. E esse foi o argumento ganhador para a gente ir mais no modelo da Amazon. Agora, no tempo, os dois modelos convergeram, não? Então, marketplace e e-commerce convergeram. Naquela época, a gente achava que tinha uma escolha. E foi o caminho correto começar pela logística, Martim, e depois convergir para o marketplace? Ou, olhando em retrospecto, você acredita que teria sido melhor fazer o modelo do eBay e depois ir para a logística? Olhando com 20 anos de história, o Mercado Livre vale 40 bi, a B2W deve valer, não chequei, mas 4, 5 bi de dólar. Ela executou melhor. Agora, era muito difícil naquela época dar uma boa qualidade de atendimento sem logística. O Submarino, em 2005, ele claramente, quando fez o IPO, era líder de mercado, né? Tinha uma posição invejável, poderia ter entrado mais rápido em marketplace, acabou demorando a entrar por outras razões. Eu acho que o B2C, né, a venda direta, onde você controlava todo o processo naquele início, foi a decisão correta, porque a gente apanhou um pouco, mas a gente conseguiu, depois de aprender a fazer direito, né, ter uma experiência muito boa para o consumidor. Então, o começo não era, mas já em final de 2000, começo de 2001, a gente conseguia entregar e controlar todo o processo e ter uma qualidade excelente e trazer pessoas para comprar, fazer a primeira experiência de compra. Eu diria que é o seguinte, a gente perdeu a corrida, mas a decisão em 99 de começar, você tendo mais controle do processo, foi correta. E tem outra coisa que a gente não fala muito, no começo do modelo do marketplace tinha um mercado cinza que a gente não queria tocar. Nunca quis. Ou seja, o Antônio, a GP, desde um começo, falou, a gente vai 100% CDF, 100% pagando tudo para construir um negócio que não tenha nunca uma mancha. E o começo do marketplace era todo muamba da China, né? Agora você limpou praticamente tudo, mas pelas primeiras décadas era muito um comércio irregular. Agora, o interessante até repetindo aquele comentário que eu fiz, que a nossa inspiração foi o que a Amazon estava fazendo nos Estados Unidos. A própria Amazon, foi ela que criou o marketplace, tá certo? Então, o modelo de 3P da Amazon, na verdade, sempre foi muito mais rentável para a Amazon do que o modelo 1P, né? Que é você vendendo a mercadoria que está sob seu controle direto para o cliente. A Amazon, até hoje, não ganha dinheiro no 1P. A Amazon, como empresa, na verdade, ela ganha dinheiro no 3P, que é o marketplace, e ganha dinheiro com um business completamente diferente, que é o business de hosting, que é o business da AWS, que ela criou inicialmente como para suprir uma necessidade própria e transformou isso num serviço, né? E então a gente poderia ter, ou depois da fusão que a gente fez em 2006 com Americanas, a B2W, poderia ter olhado para os Estados Unidos e visto isso e decidido, não, pô, eu tenho que investir, tenho que criar o marketplace, né? Mas eu acho que a grande vantagem que a Amazon tinha,
e que a gente não tinha, é que a Amazon tinha um custo de capital muito baixo, né? Por estar nos Estados Unidos, um país muito maior, muito mais líquido, ela sempre teve a possibilidade de levantar recursos no mercado e usar esse dinheiro para investir sem ganhar dinheiro por muitos e muitos anos, né? E enquanto que o Brasil, a realidade, ela sempre foi muito diferente, né? A gente não tinha tanto acesso a capital para poder investir. Então, eu acredito que a B2W, logo no início, depois da fusão, não teve tanta flexibilidade ou capacidade de investir como a Amazon fez. E quando que vocês encerraram o ciclo, Antônio? Encerrar o ciclo, você quer dizer o quê? De investimento. Vocês tiveram começo, meio e fim, certo? Sim, porque, na verdade, veja, o Submarino nasceu em 99, a gente fez uma rodada seed logo no meio do ano de 99, fizemos um Series A final de 99, fizemos um Series B em fevereiro de 2000, aí veio a queda da Nasdaq, que foi abril de 2000, e a gente fez uma rodada adicional em fevereiro de 2001 para ter fôlego para fazer os ajustes que a gente precisava fazer e sobreviver. A partir daí, a gente cresceu com recursos próprios, atingimos o break-even, fomos crescendo, etc., até o IPO, que foi 2005. E aí, o fato é que 2006, um ano depois do IPO, nós fomos procurados pela Americanas com uma proposta de fusão e nós vimos isso como sendo uma oportunidade boa para os nossos acionistas, os acionistas do Submarino, principalmente os acionistas, os investidores originais que investiram na empresa quando ela era privada, né, de poderem ter liquidez nas suas ações. Alguns já tinham saído no IPO, depois a gente fez um follow-on, e aí depois da fusão, acho que todo mundo acabou saindo. Então, esse ciclo, ele se concluiu em 2006. Né? Na verdade, nem foi tão longo, foi um ciclo aí de 7 anos, mas é uma das necessidades aí de fundos de venture, fundos de private equity, como era a GP, como é a General Atlantic do Martin, é que você sempre tem a necessidade de sair do investimento e retornar o capital para os seus investidores para, no fundo, você também ter direito à sua taxa de performance. Então, faz parte do modelo de negócio, né? Nós precisávamos ter feito a fusão do Submarino com Americanas.com? Não, mas é algo que fazia sentido, né? Porque escala é uma coisa necessária e tinha uma briga muito intensa, né? Em todos os players. Eu tenho uma pergunta que eu costumo fazer para quem é empreendedor de internet dessa época. Como foi viver o estouro da bolha da internet? Conta aí os bastidores. Foi muito doloroso, porque em 99 e 2000 a gente teve um sucesso estrondoso captando dinheiro. Ou seja, a gente captou, não me lembro, 150, 200 milhões de dólares, que naquela época era muito mais que ninguém. Porém, a gente queria acessar o mercado, e para acessar o mercado a gente tinha que ter momentum de venda e ter pouco caixa no balanço para justificar porque está captando, né? E a gente perdeu a janela por 2 semanas. A gente já estava começando o roadshow e perdeu. E um plano... O show do IPO, né, em 2000. Do primeiro IPO, em 2000. E a gente precisava, eu calculo, mais 100 milhões de dólares. Tinha captado mais ou menos 200, precisava mais 100 para dar lucro, não só no Brasil, sino nas 4 operações internacionais que a gente tinha aberto. E não teve. Não tinha. E foi muito doloroso. E o Jansen liderou o turnaround do Brasil e a gente fechou todo o internacional. Mas talvez o Jansen pode falar um pouquinho aí da guerra pelo lucro. Eu ficava um pouco tenso do valuation da companhia, porque a gente não tinha construído ainda uma coisa que justificasse aquele valuation, né? Durante a bolha, você tinha um certo de excesso e sempre teve a sensação que isso não parece uma coisa que vai ser sustentável em termos de valuation, né? Mas, por outro lado, depois que a bolha explodiu, ela teve uma parte muito dura, que foi os ajustes, fechar operações, vender, né? Mas depois que a bolha explodiu, a gente passou a operar muito mais focado como empresa, né? Buscando crescer, trazer retorno, ser mais produtivo, trazer valor para o cliente.
Eu acho que a gente entrou num ciclo, como companhia, extremamente positivo, porque foi um ciclo focado, né? A oportunidade era gigantesca, o comércio eletrônico cresceu, a bolha explodiu. Teoricamente, a gente fala que é março de 2000, mas não foi final de 2000, né? Ano de final de 2000, todo mundo viu que não tinha dinheiro e era quebrar ou se ajustar ou conseguir algum dinheiro para sobreviver, né? Mas o que aconteceu de 2001 até 2006 foi um momento muito bom para a companhia em termos de performance, de crescimento de mercado, de agregar novos produtos, né? de criando, de se tornando mais relevante, mais conhecido. Quer dizer, a bolha, ela para quem precisa de capital, quem não sobreviveu, é muito frustrante, né? Mas ela, para as empresas, ela pode ser também muito, não prejudicial, mas ela pode ser uma certa armadilha. Você eventualmente não foca naquilo que deveria ser o teu principal objetivo, né? E passa a se preocupar muito com valuation, com a companhia, com IPO, né? O Martin, eu sei que ficou frustrado porque ele ficou na trave do IPO. Eu nunca achei que ia sair o IPO em 2000, então eu não fiquei tão frustrado assim. Eu achava maluco aquela época. E tem mais, se tivesse feito o IPO em 2000, obviamente a nossa ação teria despencado, como todas as outras ações despencaram, e talvez a nossa frustração até tivesse sido maior, né? Eu acho que para fazer o trabalho que a gente fez de 2000 a 2005, quando de fato fizemos o IPO, foi mais fácil fazer isso como empresa privada do que teria sido com uma empresa listada, não tenho dúvida. Então, acho que para nós foi bom não ter feito o IPO. Agora, eu só queria te contar uma história muito engraçada, Thiago, que eu lembro que o Martin contou, que uma vez perguntaram para ele, como é que foi ter vivido dentro da bolha? E o Martin falou, pô, melhor do que ter vivido fora da bolha olhando para a bolha, tá certo? Então, no fundo, viver dentro da bolha foi duro, foi difícil, aquela expansão louca e depois a retração louca. Mas muito melhor ter passado por isso do que não ter feito nada, só olhando os outros fazerem, certo, Martim? Exatamente. Um ponto interessante, né, um paralelo daquela época com o período atual, né? Então tinha muito dinheiro sendo investido em qualquer tipo de empresa, né? E tinha quase que uma obrigação louca de crescimento, não só local, mas global. Então, o Mati já falou aqui algumas vezes, né, das operações internacionais, né? Eu acho que é legal a gente voltar no início do Submarino, falar, pô, captamos o dinheiro, quanto captou foi relativamente pouco, e naquela época boa parte do dinheiro ia para servidor, ia para licença de software, né, porque não tinha nuvem, né, então você tinha que montar a sua própria infraestrutura e abrir operações internacionais, quer dizer, porque o foco era fazer o IPO muito, muito, muito em breve. E aí o dinheiro secou, e vocês tiveram que, enfim, voltar a rever a estratégia e executar um plano de ajuste aí que foi muito bem sucedido. Então, como que foi esse período, né, de expansão, de criar operações globais? Por que era isso? Qual que era o racional por detrás disso? E como que foi desmontar, né? Porque eu acho que tem muito empreendedor passando por isso agora, né? Tá faltando dinheiro no mercado, não porque não tenha mais dinheiro ao contrário daquela época, mas porque os investidores estão mais receosos. Então, como que foi esse período? Acho que vai ser uma lição muito boa para quem está passando por esse período de... A gente acreditava que quem chegasse primeiro ia capturar a atenção da massa e criar uma marca com um serviço razoável que nos permitiria assegurar uma liderança, não só no Brasil. Também achávamos que para fazer a IPO nesse momento de mercado tinha que ser uma operação de mercado muito grande. O Brasil, naquela época, acho que tinha 1 milhão de compradores online, até menos. Então, não tinha escala para você criar um gigante da massa crítica para fazer a IPO. Não. Se a gente fosse o número 1 no México, fosse o número 1 na Argentina, fosse o número 1 na Espanha, teríamos maior chance de chegar na escala crítica. Aí, o primeiro ano, eu passei 300 dias fora do Brasil. E eu ia, contratava o time, seduzia os caras para aceitar, e eu já entrava com os servidores e botando o negócio em pé. Acho que eu já viajou uns 200 dias dos 300 para montar as operações. Foi divertidíssimo, adrenalina pura. O Antônio apoiou muito a empreiteira. A loucura era tanta, por exemplo, na Espanha, o Antônio tinha um amigo que ele achava que ia ser country manager, eu tinha outro amigo que também achava, contratamos os dois. O importante era a velocidade.
E aí, quando o dinheiro acabou, a gente rapidamente chegou à conclusão que não conseguíamos fazer a virada para o lucro em tanto lugar ao mesmo tempo. E foi muito doloroso, porque acho que precisava mais 30, 40 milhões de dólares para equilibrar as contas, e a gente não conseguiu. E aí teve um momento muito duro que a gente chamou todos os country managers, incluídos os 2 espanhóis, para um fim de semana em São Paulo, para discutir como íamos fechar as operações. Porque a gente queria fechar sem deixar nenhuma pendência, pagando tudo, dando severance correto para todo mundo. E foi um fim de semana que acabou com um jantar, todo mundo bebeu demais para apagar um pouco a dor, mas foi muito doloroso fechar esse capítulo. Mas, o Carlos, um aspecto importante foi ter transparência no processo, né? Não foi uma coisa assim do tipo, olha, tá aqui um plano e... Era mais uma realidade, gente, não vai ter dinheiro, a gente vai ter que concentrar. Na época ainda tinha OfficeNet, então teve uma cisão da OfficeNet. Então foi um plano de batalha, um plano que todo mundo teve que se ajustar, todo mundo sabia que teria, né, que ter algum papel, mas ele foi comunicado de forma muito transparente. E uma coisa que foi interessante, que funcionou bem, na verdade a gente conseguiu vender 2 operações, quer dizer, dois dos empreendedores, tanto na Espanha quanto no México, eles falaram, a gente já consegue um comprador. E a gente conseguiu, quer dizer, eles conseguiram realmente um comprador e continuar com as 2 operações, quer dizer, continuar com um caminho interessante para eles, né? No Brasil, que foi o local que a gente acabou dando lucro, né? O foco foi muito em capturar crescimento, mas buscar muita produtividade e rentabilidade, né? E isso sempre comunicando muito claro para todo mundo. Gente, dinheiro vai até aqui. Dali para frente, temos que sobreviver com as próprias pernas, né? Então, acho que esse aspecto, né, e aí foi muito importante, acho que tanto o Antônio, né, o Martim, com essa cabeça aberta, né, eu acho que isso permitiu que a gente passasse por um processo duro de ajuste, de uma forma muito racional, né, mas também com as pessoas imbuídas em fazer o submarino sobreviver. Quer dizer, existia uma vontade genuína, mesmo os que não ficariam, de querer, né, que essa empresa sobrevivesse. O Martim, inclusive, saiu, né, Martim, por um tempo, né, ele, vamos dizer, nesse processo, acabou vendo que não tinha Eu tanto não espaço sobrevivi ao orçamento base zero. Nem eu, Martim. Eu também saí. É verdade, o Antônio voltou. Quer dizer, a gente, na realidade, falou assim, gente, olha, pior que foi um base zero de verdade, né? A gente falou, como é que a gente consegue sobreviver e montar a companhia? Mas foi um processo... Só para complementar, a rapidez foi importante também, né, Jansen? Porque a gente foi muito rápido na expansão, como o Martim falou, acreditando que era importante você ser o first mover, e também olhando, só para relembrar, né, para a Star Media, que foi o primeiro IPO de empresa da América Latina, e a Star Media não era uma empresa de um país só, até porque o fundador era do Uruguai, que é um país muito pequeno, tá certo? Mas ele criou essa ideia de que o mercado relevante era o mercado latino-americano como um todo, né? Então, como ele criou esse paradigma, fez o IPO e teve sucesso no IPO dele, chegou a valer 3 bilhões de dólares, etc., acabou virando uma verdade de que era importante você ter operações internacionais e ser um operador de América Latina, né? Mas a gente foi rápido na expansão, né? Fomos para o México, Espanha, Portugal e Argentina, mas fomos rápidos também na retração. Quando ficou claro, né, de que o mundo tinha mudado, a gente não ficou insistindo. Eu acho que isso foi fundamental, mais um apoio que os nossos acionistas nos deram capital adicional quando a bolha já tinha estourado, para a gente ter fôlego, mas a gente tinha fôlego se fizesse o ajuste. E fizemos o ajuste rápido, apesar de ser muito dolorido, mas eu acho que isso foi fundamental. Se não tivesse feito, a gente não tinha chegado aonde chegou. Então, acho que isso é importante, Carlos. Assim, todos os empreendedores que estão passando hoje por essa situação têm que ter essa visão, que é o seguinte: pô, o capital que eu tenho é o capital que eu tenho. Como é que eu faço para ele durar? E, eventualmente, você vai ter que fazer cortes que são muito dolorosos para poder garantir a sua sobrevivência
e o seu sucesso lá na frente, né? Então, é muito melhor você fazer isso rápido, preservar o capital, do que você, na verdade, ir demorando, não, ainda tenho dinheiro, vou usando, daqui a pouco o mercado vira, etc. Daí, de repente, o mercado não virou, o seu dinheiro acabou e a empresa deixa de existir. Pessoal, conta um pouquinho como é que foi o IPO, vamos falar de coisa boa. Eles me chamaram de volta para fazer o IPO, e eu quase não aceitei, só que minha mulher falou, você é um burro, porque se eles fizerem IPO sem você, você vai se matar. E se eles não conseguirem fazer IPO, você vai se matar também, porque você poderá provavelmente ser muito bom de IPO. Aí o Jansen me levou para jantar no Gero, me convenceu para voltar. E foi o recorde. Desde o dia que começamos o processo a fazer o first filing, foram 23 dias. Matamos os advogados, nos matamos todo mundo. Como a gente tinha perdido a primeira janela por só 20 dias, a gente combinou com o Jansen e com o Antônio, não vamos perder um dia do mínimo necessário. E a gente fez o filing, já estava dando lucro. A gente deu lucro, graças ao Jansen e ao time, bem antes que a Amazon. Não? Apesar de ter começado depois que a Amazon, no negócio de e-commerce, a gente deu lucro antes que a Amazon, que é um orgulho. A gente fez o filing, começou o roadshow, ia ser o primeiro IPO da empresa de tech no Brasil, ever. Se falava em múltiplos de EBITDA de 2 dígitos, que era uma obscenidade naquela época. Todo mundo valia 5, 6 vezes EBITDA, e estava querendo sair a 10 vezes EBITDA na bolsa. E aí começou o roadshow, e pelo timing, a gente tinha que, no finalzinho do roadshow, tinha um feriado. E estava eu e o Jansen no roadshow, e era engraçado, porque geralmente o CEO é super ousado e o CFO é conservador. Nosso roadshow era o contrário, né? O Jansen é super pé no chão e eu era todo flamboyante, mas funcionou bem. Só que na sexta, antes do nosso pricing na segunda, o mercado destruiu. Não me lembro o que era, Rússia, China, alguma coisa deu que o Brasil caiu 15% e a gente que estava entrando no fim de semana, quase com o IPO já vendido, sumiram metade das ordens. Então entramos no fim de semana de metade a metade, de probabilidade de que saía ou não saía. Não? Aí eu e o Jansen já tínhamos pago por um tour de Napa Valley, então a gente falou, vamos no tour, vai. Eu me lembro um jantar lá no Maison Chandon, e o Jansen, você tem que entender, ele deu lucro porque não gosta de gastar dinheiro. Na física, na então, e a gente olhou de comprar uma garrafa de vinho Opus One, que era tipo $200. Tipo, eu e Jansen jamais tínhamos tomado uma garrafa mais de $50. E aí a gente falou, cara, vamos pagar essa. A Jansen falou, eu vou pagar essa garrafa porque eu acredito que a segunda-feira fazer um IPO. E se não fizermos, estamos fugindo mesmo, então $200 não vai mudar muito. Então a gente tomou um bom vinho e segunda-feira o mercado melhorou um pouquinho e a gente conseguiu fazer IPO. Então é sempre bom ter um sócio Sovina, Martim, pão duro. Com certeza. Mas assim, a história do IPO ela é interessante, não só por ser o primeiro IPO tech, foi uma abertura do mercado de capitais do Brasil, né? Eu lembro, o mercado teve um novo mercado, a Natura saiu, um IPO, nos Estados Unidos o mercado de tech estava voltando, mas a gente chegou num investidor, não sei se o Martim vai lembrar, e ele falava, não, o Brasil sempre sobe e cai, né? E a Bovespa estava subindo. Ele falou, eu acho que dessa vez vai ser diferente. Acabou sendo diferente, mas na semana seguinte não era tão diferente assim. Mas a turma fala, o Brasil tem essa característica, a janela tem que ser curta. E essa história do Martim, dele ter porque ele tinha um trauma de ter perdido a outra janela, é muito legal. O Martim talvez não saiba, né? Eu uso até hoje isso. O pessoal fala, não, a gente vai abrir mercado. Quando a gente abre mercado? Eu falei, olha, tem o meu guru, o Martim Escobar, que ele fala, antes é melhor do que depois. Não adia. Faz logo, porque no Brasil janela não é garantida. Mas a gente achou que quase ia fechar a janela, não fechou. Na realidade, a janela até durou até 2007, no final, né? Foi um susto. Mas aquele final de semana ele estava um pouco deprimido. Ele falou, vou perder de novo a janela. Eu falei, não, nessa não vamos não, Martim. Fica aí a outra lição, né? Que captar, Thiago, você capta quando você pode, não quando você quer, tá certo? Então, né, podendo captar, você tem que correr para o abraço e aproveitar enquanto tem, né? E vocês ficaram na empresa, mas quanto tempo depois do IPO? O Jansen ficou mais que eu. Eu durei uma semana depois da aquisição da loja americana.
Não. O que aconteceu foi o seguinte: a gente fez o IPO em março de 2005. E aí teve um follow-on que teve uma saída quase que total, né, dos investidores originais do Submarino. Uma coisa que a gente não falou: todos os investidores tiveram retorno, tá? Então, investidores, acreditem nos seus empreendedores, né? Se eles são bons, vão te dar retorno, né? Só para fazer a propaganda. Mas todos os investidores nossos tiveram retorno. E aí a gente teve a fusão em final de 2006. Então, quando teve a fusão, o Antônio era conselheiro, não ficou como conselheiro na nova empresa, né? Eu e o Martim ficamos para fazer, na realidade, uma transição, né? Talvez ficar mais tempo, mas basicamente com a transição. Aí o Martim tem razão que ele não durou, na terceira ou quarta semana, ele me ligou e falou: olha, eu acho que eu não vou ficar tanto tempo. Então ele saiu no começo de 2007. Eu saí em setembro de 2007, quando a gente já tinha realmente juntado todas as áreas, já tinha resolvido todas as grandes questões. A única questão que ficou pendente para ser resolvida era a tecnologia, que aí seriam projetos que ainda durariam mais um ano e meio. Mas a gente já tinha feito toda a parte de reorganização, né, das pessoas, dos times, ajudado a colocar cada um no seu espaço, quer dizer, ter essa solução. Então eu fui depois da fusão foi o último, mas do IPO todo mundo teria ficado, acho que muito mais tempo, né? A gente acabou saindo por conta da fusão e aí foi vendo que fazia sentido, que não fazia sentido cada um fazer, dado que era uma companhia nova e tinha um controlador claramente definido, e até a operação foi feita dessa forma. Depois do follow-on, porque teve o IPO, ele fez um follow-on grande, captamos a empresa para crescer, a gente decidiu reabrir o plano internacional. Vamos de novo para o internacional. Só que o aprendizado nosso, meu e do Jansen e do Antônio também, era que abrir uma Argentina é tão difícil quanto abrir um Brasil. Vamos abrir coisas do tamanho do Brasil. Então a gente decidiu que a gente ia abrir submarino na Índia. Era em 2000. Nossa, a gente falou disso? Eu não lembro disso. Você não se lembra, mas eu me lembro que eu fui para a Índia 4 vezes. E aí eu comecei... A gente abriu uma empresa. Abriu uma empresa na Índia. Eu aprovei 150 milhões de dólares de investimento, porque a condição é que eu tinha que ir para a Índia. Aí eu liguei para a Dani e falei: Dani, vamos para Mumbai? E ela falou: vamos. E aí a gente estava indo para a Índia, aí depois da fusão com lojas americanas, eles mataram o plano da Índia. Claro. Mas não sei porquê, não sei, mas poderia ter dado muito certo, quem sabe? Pô, mais difícil, hein? Mas, Martim, além da Índia, que o Antônio não lembra, né? A gente, você conseguiu uma opção de compra numa empresa chinesa. É verdade, a gente tem uma opção de compra de um e-commerce na China, que depois foi comprado depois pela Amazon. E poderia ter sido o nosso Alibaba, hein? Essa oportunidade a gente perdeu, de ter montado o e-commerce da China. E pessoal, a gente falou agora do IPO, então a gente falou no comecinho, levantamos dinheiro, aí depois teve o ajuste e o IPO. Então no final deu tudo certo, né? Com muito suor e lágrima, esforço de todo mundo, deu certo. Mas como que foi colocar essa operação de pé, né? Eu sei que tem uma história icônica aí do Natal, do primeiro Natal do Submarino, onde todo mundo aqui ficou empacotando presente para poder entregar no tempo. Como que? Porque às vezes os empreendedores acreditam, né, que essa parte, né, de colocar a mão na graxa não é necessário, né? E vocês, como fundadores, estavam lá empacotando, passando noite, virando noite, né, empacotando para poder garantir a entrega. Conta pra gente como foi. Não, a história, na realidade, do Natal, um pouco a gente teve que botar a mão na graxa, né? Mas na realidade, o aprendizado não foi nem do Natal. O aprendizado que a gente teve foi, o Antônio até citou, né, que ele não precisou... Uma das teses boas do comércio eletrônico era você não precisar de estoque, né, e ter capital de giro. E a gente descobriu que no Brasil, sem estoque, era impossível trabalhar. O fornecedor não entregava num prazo curto e também não tinha confiabilidade do catálogo. Você mandava um pedido de uma coisa, ele mandava outra coisa. Então, era uma coisa que não ia funcionar como experiência do cliente, né? Então, o Natal, na realidade, uma parte da dificuldade do Natal foi que a gente descobriu em outubro ou novembro que precisaria ter estoque. Mas você não consegue colocar estoque em 30 segundos, né? Você tem que ter um depósito, tem que comprar e tudo mais. Então a gente enfrentou o primeiro Natal com duas dificuldades. Primeiro, aprender a operar. A gente teve muito sucesso na venda,
né? O lançamento do submarino foi muito bem sucedido, então o mercado adorou, todo mundo queria comprar para o Natal, então o volume de pedido veio muito forte, né? Então a primeira coisa era difícil atender isso, mas a segunda característica foi que vários dos produtos que a gente vendia, a gente não conseguia receber do fornecedor a tempo, então a gente teve uma necessidade não só de ir lá no depósito, mas também na rua, conseguir comprar o produto, achar o produto em outro local, para atender essa clientela. Então, o primeiro Natal foi que a gente descobriu todos os gargalos, né, da nossa operação e mais alguns. Né? Deu gargalo em tudo. Tá? O site caiu, o depósito tombou, alguém teve a a ideia, gente não achava o de que a produto gente tinha que no oferecer mercado, tinha que cancelar. o produto embalado, embalagem para presente. Embrulha, né? Todo mundo pediu para embalar para presente, então tinha que fazer tinha um laço, o laço era impossível de fazer, eles queriam um produto embalado com um laço lindo, só que o laço demorava, sei lá, 5 minutos para fazer aquele laço, então a gente aprendeu todos os gargalos possíveis e imagináveis de uma operação de comércio eletrônico naquele Natal. E no Natal seguinte teve também dores assim ou já foi mais tranquilo? O Natal seguinte teve dor, mas aí foi por uma razão específica, que a gente tinha um equipamento, que eu tinha um software chamado WMS, que ele indicava todos os locais de produtos dentro do depósito. O endereçamento, para você achar um produto, você tinha que... E ele deu uma pane, né, sei lá, 17 de dezembro. Então, estava ali no auge do Natal e teve uma pane, e aí foi complicado. Mas no Natal seguinte a gente conseguiu, mesmo com essa falha, o pessoal conseguiu recuperar. Aí a gente já tinha escala, já tinha uma operação próprio, organizada. Né? A gente conseguiu depósito no ano 2000. Tinha o depósito próprio. É. Foi 2000, foi na Barra Funda, foi lá a gente mudou o depósito, acho que mudou para lá em março, aí recebeu um livro comprou todo o catálogo brasileiro inteiro de livros, compramos. Cara, o depósito encheu assim rapidamente. Mas o segundo Natal foi um Natal ainda duro por um problema que pode acontecer, né? Foi uma falha de sistema em que a logística teve que se virar para conseguir recuperar, né? Conseguiu recuperar. O que a gente perdeu foi um dia e meio de trabalho. Vai. Eu tenho uma pergunta para o Antônio e para o Martim. Quais lições que vocês tiveram na Submarino que vocês levam tanto para a G2D como a GP, né, Antônio? Empresa que você preside, como o Martim Escobari na GA, que é um dos maiores fundos do mundo. Os heróis são os empreendedores, não é o investidor. Ou seja, quando você está na trincheira lá, apagando incêndio e embalando, fazendo aquele lacinho difícil até as 4 da manhã, não é você com teu roupinha de Faria Lima ou de Wall Street que é o herói da jornada. Empreender é muito difícil e a gente tem que ter um respeito enorme para os caras que estão na frente da linha. E muito investidor que nunca foi empreendedor subestima a dificuldade emocional e física que é você empreender. E segundo, tem modelos de negócio que são muito mais high friction que outros. E eu tenho respeito pelo friction. Ou seja, você querer domar a logística no Brasil é very high friction. Very, very difficult. Então, é um respeito pelo empreendedor e um respeito pela fricção que existe no modelo de negócio. Eu concordo com os pontos do Martim, mas eu acho que eu adicionaria 2 outros pontos. Primeiro, é o seguinte, que certamente eu sou marino e hoje eu aplico em todos os investimentos que a gente olha na G2D. É o seguinte, a importância da execução, Thiago. Ideia é moleza. Eu lembro um momento no começo do Marino que a gente tinha ideia pra caramba, todo mundo tinha ideia, etc. E a gente chegou e falou, acabou, não é para ter mais ideia, agora é executar. Né? Então, executar é difícil. Ideia é fácil, executar é difícil. Então, a importância de você ter um foco na operação, foco na execução, foco na qualidade do atendimento, foco no cliente, isso tudo é fundamental em qualquer negócio, né? E não tanto a ideia em si, né?
E eu acho que a outra lição também, que a gente aprendeu nessa época, e eu continuo sempre frisando muito, é que executar bem não significa executar lentamente, tá certo? Para ter sucesso, na verdade, infelizmente, você tem que executar bem e executar rápido, tá certo? Você realmente, a velocidade, ela é importante, às vezes é a velocidade do crescimento, às vezes é a velocidade do ajuste, mas é muito importante você não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? E muitas vezes você, na verdade, aprende, lançando. Você tem uma nova funcionalidade, enquanto você fica trabalhando ela, melhorando ela, e sem colocar ela na frente do cliente, não adianta, né? Então, você, mesmo não estando totalmente preparado, lançar um produto novo para o cliente testar, te dizer o que é bom, o que não é bom, você ajusta, é muito melhor do que você ficar eternamente ali esperando para até você achar que está com o produto perfeito, né? Então, velocidade e a importância da execução. Acho que são as duas coisas aí que foram lições fantásticas. Perfeito. E uma coisa que nasceu junto com o Submarino, né, com o e-commerce ou com a internet, né, naquela época, foi a fraude, né? Que era uma coisa que talvez não estava nem modelada, né, no plano de negócio, porque não se sabia, né? E a fraude online cresceu junto com o sucesso que o Submarino trouxe para o mercado. Como que foi, né, vocês lidarem com esse novo elemento que era a fraude, né? Onde não tinha player antifraude, né? Vocês tiveram que desenvolver dentro de casa, junto com o Pedro, né, da ClearSale, uma tecnologia, e como que foi trabalhar junto com outros players, né, com concorrentes, para poder minimizar a fraude que assolava todo mundo naquele período e não tinha como combater de uma forma eficiente. A internet no começo tinha fraude lá em 97, 98, eu trabalhava na Mandic, né? Mas era uma coisa muito... o hacker era um adolescente bom de tecnologia que queria se orgulhar de ter invadido, de ter colocado alguma coisa diferente, talvez ter mudado a página, né, do provedor e colocar a assinatura dele lá. Então era uma coisa, eu diria, um pouco romântica, né? Quando a gente começou a operar um livre CD, fraude não era um problema. O livre CD não era um objeto de desejo, né? Mas em 2000 a gente entrou na categoria de eletrônicos e informática. Aí o jogo mudou. Você parou de lidar com pessoas que estavam de forma, vamos dizer, romântica, tentando invadir. Você começou a lidar com pessoas que viram aquilo como uma oportunidade de ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Efetivamente roubando e se organizando para fazer isso, né? E então a gente começou a enfrentar, né, uma fraude que era uma fraude organizada. Quer dizer, a pessoa começou a se organizar para efetuar a fraude, fraudar o comércio eletrônico. E eu lembro que era muito curioso que o cartão, como você fazia uma operação não presencial, o cartão sempre devolvia o dinheiro. Então, se tinha uma fraude, quem pagava era o lojista, não era o dono do cartão, né? Especialmente cartão de crédito, né? E no começo, o pessoal estava bem tranquilo, falou, não, quase não tem fraude, porque a operadora, teoricamente, mandava uma carta dizendo, olha, esse cartão não foi reconhecido. Mas eu falei, turma, a carta ela não vem sempre. Eles mandam, como é caro mandar a carta, né? Eles mandam uma carta para cada 10 fraudes, 12 fraudes. A gente tem que descobrir isso no extrato. E quando a gente foi olhar no extrato bancário, a gente viu que a gente recebia menos. E não era tão pouco, não era tanto, estava começando a ter fraude na internet, mas não era tão pouco. Então, eu acho que dentro do conceito, né, de ser rápido, a gente rapidamente partiu para ter um sistema bem simples, né, de evitar fraude, que era basicamente fazia lá umas regras em Access e, em paralelo, construir um sistema antifraude mais sofisticado, com regras, com várias coisas. Acabamos fazendo isso com um parceiro, que foi o Pedro, né, Chamuleira, que acabou evoluindo para uma companhia, mas no fundo ele fez sob medida para o Submarino, né? Uma outra coisa que na época é bem específica, tá, Carlos? O pessoal a gente não teve o benefício, né, de conseguir pegar uma referência externa, porque nos Estados Unidos eles tinham um negócio que era verificação de endereço. Então, se você comprava, você sabia qual era o endereço que poderia ser enviado um produto para aquele cartão, né? Esse é um serviço que as operadoras de cartão de crédito faziam lá fora. Aqui no Brasil não tinha. Então a gente teve que realmente aprender, até na frente de outros mercados, como evitar a fraude, tendo muito pouca informação
sobre o cartão e sobre o cliente. A operadora ela fornecia muito poucos dados sobre aquele cartão de crédito, sobre o dono do cartão de crédito. Então, eram sistemas que criavam regras, que você tinha alguns algoritmos, você via, eventualmente, excesso de pedidos indo para o mesmo endereço para identificar eventual ponto de, vamos dizer, de ataque de um fraudador, né? Então, ali foi criado zero um sistema antifraude. A parte bonita é que durante muito tempo, para a gente, como a gente desenvolveu muito rápido e tinha um sistema muito eficiente, ser bom em prevenir fraude era uma vantagem competitiva, né? Vários players entravam e felizes. Não, vamos vender. O cara vendia 100 notebooks, né? 90 era fraude. Então ele tomava um tombo, assim que ele parava de vender notebook, ele desistia daquele mercado. E a gente conseguia controlar muito bem. A gente chegou a ter índices abaixo de 0,1% de estorno, né, pela operadora de cartão de crédito, que efetivamente não valia nem mais a pena gastar mais um minuto com aquele assunto. Mas ali teve que fazer do zero, né? Acho que foi um pouco o conceito de execução, né? Ser rápido e enfrentar o problema. Não teve muita solução. Mas para a gente foi bom nesse aspecto. A gente teve uma vantagem por um bom tempo em relação à concorrência. Martim, vou fazer minha última pergunta, depois o Carlos vai tocar aí o resto, mas eu queria fazer uma pergunta especificamente para você. Você que é um investidor que já investiu em provavelmente dezenas de países, quais foram as top 3 coisas que você viu na história da Submarino, que é aquele suco de Brasil, assim, é assalto à mercadoria, é tributação maluca? Quais foram as 3 coisas que te marcou e falou, putz, só no Brasil que acontece essas coisas? A primeira foi quando teve uma invasão no submarino de um cara desnudo. Tinha um cara desnudo que tinha pulado o cerco eletrificado para tentar penetrar o submarino. E eu tentava entender por que o cara desnudo tinha tentado... será que estava fugindo de alguém, um amante? E não, eram os malandros tentando ver se tinha vulnerabilidade para pular o cerco e colocavam ele nesse roupa para que o guardinha não mate o cara achando que ele estava armado. Então, isso foi um aprendizado de como funciona a malandragem do Brasil. Aí, a segunda história, eu sou bom de conta, né? Então, seguro de carro no Brasil eu nunca paguei, porque eu falava, cara, vou pagar 5% do preço do carro para me assegurar do carro. Eu não tenho uma chance em 20 de perder o carro, então não vou assegurar. Aí eu estava viajando pelo mundo e deixei o carro lá no submarino e descobri por que Barra Funda se chama Barra Funda. Teve um dia que choveu 2 metros de água, inundou o garagem inteiro, o depósito inteiro inundou. Um guardinha teve que furar na água para desligar a tomada da eletricidade, senão pegava fogo todo o depósito. Ou seja, era um choque de realidade tropical. Agora, esse é o lado negativo. O lado positivo, eu me lembro a festa de lançamento do submarino na Casa das Caldeiras. Uma vibe de inovação e uma energia positiva, todo mundo querendo que a gente dê certo, porque queria que empreender dê certo no Brasil, que é maravilhoso e mágico do lado positivo. Eu nunca vi tanta gente torcendo a favor do empreendedorismo como vi naquele momento, e isso se mantém. O brasileiro torce pelo empreendedor e isso é muito bom. Pessoal, vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, para vocês responderem rapidamente, a gente faz um fechamento aqui. Então, vai ser uma sugestão ou conselho que vocês dariam, né, para quem está empreendendo hoje. Então, para o Antônio, que começou, né, como CEO do Submarino, um conselho dele para quem está começando uma empresa hoje. Para o Martim, como CFO, né, do Submarino, para quem está levando a empresa a abrir capital, o que você falaria para o empreendedor agora? E para o Jansen, como CEO que fez todos os ajustes, né, que conselho você daria para empreendedores que estão agora enfrentando essa situação de ter que fazer um ajuste? Eu diria o seguinte para o empreendedor: não desista. Empreender é muito duro. Você está criando algo que não existe, tá certo? E tendo que
criar um espaço no mercado que você vai ter que tomar de alguém, tá certo? E você então vai brigar com o fornecedor, vai brigar com o cliente, vai brigar com o concorrente, etc. Então, você criar esse espaço do zero é muito difícil, mas não desista. Assim, certamente é uma das experiências mais bacanas que eu tive na vida, foi ter criado uma companhia, e uma companhia que deu certo, que vingou, que hoje faz parte de um dos maiores players do Brasil, que é a P2W. Então, essa experiência ela é única, seja do ponto de vista pessoal que profissional, apesar de ser muito duro. Então, sim, vai ser duro, não desista, porque vale a pena. Dois conceitos. Como o Jansen falou do mercado do Brasil, sobe e desce, o mundo sobe e desce. Eu acho que a gente tem que aproveitar quando o mundo está eufórico e captar, mas não ficar eufórico. E quando o mundo está deprimido, não ficar deprimido e sobreviver como empresário. Então, balizar um pouco tua energia. Agora, mesmo na ansiedade de querer captar uma janela boa, eu estou cansado de ver empresários que erram por pegar atalhos. Ou seja, na corrida de tentar captar no momento bom, tomam atalhos. Eu nunca vi um atalho dar certo. Então, não deprima e não tome atalho. Você deixou a parte fácil para mim, né? O cara tem que ajustar. Assim, uma parte muito divertida, né? Eu acho que assim, o ajuste, ele, em primeiro lugar, eu acho que tem a parte inicial. Você não faz um ajuste, né? O que acontece você tem que ter montado a companhia tendo um propósito claro, entendendo qual é a entrega de valor, qual é o ciclo de investimento que você vai precisar, né? Então, ele começa em você realmente montar uma empresa que faça sentido, que resolva algum problema, né? E que traga valor para o teu cliente final, né? Então, não existe ajuste possível se você não tiver, né, criado com o propósito correto de melhorar, ajustar e ver uma oportunidade, né? E existem múltiplas oportunidades Brasil. Então, a primeira coisa é na própria criação você ter muito foco não precisa ter 100% claro, mas você tem que ficar buscando sempre o que eu estou melhorando, o que o meu cliente está vendo valor, aonde eu estou melhorando a cadeia de valor, quer dizer, sempre buscar trazer valor para o conjunto que você está atendendo. Então, essa é a primeira coisa. Se isso veio bem, né, na realidade, o ajuste é um pouco um processo racional, ou seja, você tem que ter muita convicção do que tem que ser feito, fazer a conta correta, não adianta cortar. Eu lembro que no Submarino a gente fez um primeiro corte linear, né? Então você cortou na área de logística. Não adiantou, porque não tinha como cortar na área de logística. Então teve que recontratar. Quer dizer, então o ajuste ele tem que ter um pouco de racionalidade, que ele não pode matar teu produto, não pode matar o teu serviço, né? Ele tem que ser feito de forma que a empresa continue num processo que seja efetivamente buscando a sobrevivência. A segunda parte é a transparência, né? O ajuste ele não existe se você chegar para as pessoas e tentar dizer que não vai acontecer, que é uma coisa passageira, ou dar alguma desculpa. Tem que ser muito, muito transparente no que está acontecendo, né? Você tem que falar com a equipe, tanto a que vai embora quanto a que fica, né? As duas são muito importantes. Você tem que falar o que está acontecendo, o que vai acontecer, e não ter medo de fazer, tá? Eventualmente as pessoas ficam um pouco frustradas. Vai sair no jornal. Sinal de fraqueza. A empresa A cortou, sinal de fraqueza, cortou, teve que se ajustar. Isso é parte da vida de qualquer companhia. Não é só da companhia que está começando, né? Eu, Antônio, Martim, né, como a gente participa de conselhos de companhias que estão em estágios diferentes, né, não necessariamente no estágio inicial, você descobre, cara, que as companhias fazem acertos, ajustes, mudam de rota, o mercado muda, a concorrência muda o tempo inteiro. Então, não pode ter esse receio, como agora, né? Diminuiu a liquidez. É normal as companhias se ajustarem. Não tem vergonha nisso. Na realidade, pelo contrário, a sua obrigação é fazer esse ajuste e buscar a sobrevivência da empresa, né? Então, esse processo tem que ser muito transparente, você tem que comunicar isso de forma clara, você tem que tratar dos dois grupos, né? Os que ficam e os que vão embora, você tem que tratar bem os dois. Não é uma questão, é uma coisa muito importante, né? Mesmo porque as pessoas se falam, se conhecem, né? São amigos. E uma coisa assim que
que a gente fez bem, e é uma coisa que é difícil fazer, tá? O ideal é você fazer o ajuste rápido. de uma vez, evitar sem etapas. Cara, faz de uma vez, porque dói, tá? As pessoas, elas ficam machucadas depois de um ajuste. Isso é uma coisa que também todo mundo tem que compreender, tá? As pessoas não gostam, não é uma parte legal da vida da companhia, mas é uma parte normal. Ela ocorre múltiplas vezes na história de uma empresa. Então, não ter medo de fazer rápido, né? E ser muito franco e transparente na sua comunicação com todas as pessoas. Perfeito, pessoal. Pô, muito obrigado, Antônio, Flávio, Martim, Tiago, né, por cederem o tempo de vocês, o conhecimento, a experiência, né, uma história que nunca tinha sido contada, né, dessa forma, né, com todos na câmera aqui dividindo um capítulo muito importante que setou aqui o mercado brasileiro de tecnologia como a gente conhece hoje, né? Então a gente teve aqui a honra de contar aí com 3 bastiões desse mercado. E muito obrigado, Thiago, por me ajudar a conduzir aqui esse bate-papo que foi muito enriquecedor para todo mundo.